Olá a todos! Dando continuidade às aplicações das derivadas parciais da unidade 4, vejamos então, nessa nossa aula 5, a derivada parcial como taxa de variação. Bom, primeiramente, vamos relembrar que do cálculo 1, se y é igual a f de x e x é igual a g de t, então a regra da cadeia nos permite escrever que f' de t é f' de x vezes x' de t. Ou, usando a notação de Leibniz, nós temos que dy dt, tá, que representa o f' de t, é igual a dy dx vezes dx dt. A notação de Leibniz teve muito sucesso no cálculo, principalmente pelo fato de que as diferenciais dy, dt, dx, na regra da cadeia, elas se comportam como se fosse uma fração. Então, a fração dy dt, eu escrevi dy dx, o dx em verde. Para não alterar a fração, eu multipliquei por dx e volto a dividir por dt. Tá? Então, essa é uma maneira bem prática de memorizar a regra da cadeia. Bom, nós iremos apresentar aqui, nessa aula 5, a regra da cadeia para funções de duas variáveis. Para isso, seja z f de xy, uma função diferenciável. Esse conceito de diferenciabilidade já foi apresentado. Se x é igual a g de t e y é h de t, então o dz dt é a derivada parcial de z em relação a x vezes dx dt mais a derivada parcial de z em relação a y vezes dy dt. Esta é a regra da cadeia para funções de duas variáveis. Tá? Nós também podemos escrever essa regra da cadeia como sendo f' de t, lembrando que meu z é f de xy, e já que meu x é função de t, o y é função de t, então a minha expressão f vai ser função de t. Então faz sentido eu calcular f' de t. Ela será zx, z índice x, que é a derivada parcial, vezes x' de t, mais z índice y, vezes y' de t. Tá? Então tá aí a nossa regra da cadeia para funções de duas variáveis. Esse conceito também pode ser expandido para funções de mais de duas variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis e assim por diante. Vejamos então o exemplo 4.10. Seja z igual a x² mais 4y ao quadrado. Trata-se então, o gráfico dessa função, de um paraboloide elíptico, tá? Cujo vértice está na origem. Foi dado também que meu x ele é 2 seno de t e o y é cosseno de t. Então, pede-se para calcular o z' no ponto 0, ou seja, para t igual a 0. Resolução. Eu vou aplicar a expressão aqui em cima, essa ou essa. Essa aqui será até mais prática, a expressão de baixo. O z índice x é a derivada parcial em relação a x, que dá 2x. O z índice y, 8y. X' de t do cálculo 1 e consultando a tabela de derivadas, a derivada de 2 seno de t é 2 cosseno de t. E o y' ele é menos
seno de t, tá? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Logo, z' no ponto zero é a mesma coisa que f' no ponto zero, é o z índice x no ponto zero, vezes x' de zero, mais z índice y no ponto zero, vezes y' de zero, tá? Bom, o z índice x no ponto zero, tá? Como foi igual a 2x, vai ser 2 vezes x de zero. E aqui na observação, eu faço essa conta mais claramente. Z índice x no ponto zero, sendo z índice x igual a 2x, então vai dar 2 vezes x de zero. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes seno de zero. O seno de zero, utilizando uma calculadora eletrônica, vai obter zero. Então tá aqui. Por isso que eu coloquei escrito aqui 2 vezes zero. Então esse bloco todo aqui vai dar zero, tá? Mesmo que o cosseno de zero é igual a 1. Mas 8 vezes 1, analogamente eu não fiz a conta aqui, mas o zy de zero vai dar 8 vezes y de zero, mas o y de zero vai dar cosseno de zero igual a 1. Mas isso será irrelevante porque o y' de zero é menos seno de zero, que é igual a zero. Então, nós vamos obter 0 mais 0 igual a zero. Então, essa é o z' no ponto zero do meu paraboloide aqui, sendo x de t igual a 2 seno de t e y igual a cosseno de t. Está aí, então, a resolução do exemplo 4.10.